O operador, ele corre atrás do dia a dia. O operador, o cara que é operacional, ele não tem um planejamento. Cara, ele vai chegar na empresa, ele não sabe o que ele tem que fazer ali naquele dia. O que ele tem para fazer naquele dia? O que aparecer. É o que aparecer. A diferença de um gestor, nesse caso, é porque o foco de um gestor na importância também está ligado com a organização e a antecipação do futuro. Então, todo dono de empresa que é estratégico, que é focado na estratégia do negócio, ele está trabalhando sempre no futuro da empresa. Ele está trabalhando sempre na frente, ou seja, em coisas que ainda acontecerão, diferentemente do operador, diferente do dono da empresa que é operacional. Por quê? Porque ele vai estar sempre correndo atrás daquilo no dia. Então, quando você vive correndo atrás para caber tudo em 24 horas, você vira sei lá, é como se você fosse um cachorro correndo em volta do próprio rabo. Você vai estar apagando incêndios o tempo inteiro. Você vai estar correndo atrás dos problemas o tempo inteiro, ao invés de correr atrás dos objetivos. Você vai estar correndo atrás de resolver problemas. Então aqui eu quero trazer essa comparação justamente para vocês entenderem a diferença entre o que é um cara, né, um dono de uma empresa, o dono e dona de uma empresa que é estratégico, que é focado no crescimento e o quanto a rotina atrapalha esse processo de crescimento. Mas não é qualquer rotina. Então eu expliquei aqui para você que a rotina operacional, a rotina focada na operação, focada na urgência, tira o dono da empresa do crescimento. Então, da mesma maneira que você tem rotinas e você tem ações focadas na urgência, focadas na operação, você também vai ter isso focado no crescimento. Agora, qual é a rotina que você quer escolher? Você quer escolher a rotina que traz resultados, a rotina que faz a empresa crescer ou a rotina que máximo deixa a tua empresa sobreviver por dia? Porque quando tu tem uma rotina focada nessa operação, focada no dia a dia, focada na urgência, tudo vira um caos, tudo vira emergência, tudo e todos dependem de você. Então, o que eu queria trazer nesse primeiro momento é exatamente essa comparação. Agora fala para mim se faz sentido ou não. Fala para mim se você está se vendo dentro desses conceitos que eu estou trazendo para você. Mas antes de você dizer, eu vou te fazer uma pergunta. Pensa o seguinte, quantos anos você já perdeu tentando crescer sem sair do modo sobrevivência? O que é o modo sobrevivência, Marcos? O modo sobrevivência é um modo onde você ainda tem que vender para sobreviver, você não sabe se você vai passar do próximo mês. Você não sabe se você vai ter lucro, você não sabe se você vai ter prejuízo. Quantos anos você já perdeu tentando crescer sem sair do modo sobrevivência? Outra coisa, você tá sendo empresário ou está sendo mais um funcionário da sua empresa? Porque aqui é outro ponto, tá? Aqui é outro ponto muito importante. As pessoas, principalmente, né, a pessoa que ela começou um negócio sozinha, a pessoa que ela iniciou do zero, ela começou sozinha, ela não tem funcionários e ela começa a crescer a empresa, ela vai crescendo e ela não vai entendendo que ela se torna um empresário ou uma empresária. Ela não percebe isso. E aí o que acontece? Ela se compreende, ela se enxerga como mais uma funcionária da própria empresa. E aí o que acontece? Ela se sente a melhor funcionária da empresa. E não é esse o ponto, tá? Não é esse o ponto. Por quê? Porque você vai ficar se comparando. Aí você começa, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não fizer, ninguém faz melhor do que eu. Porque só eu consigo fazer. Porque só eu dou conta. Porque só eu tenho responsabilidade. Porque só eu. E aí você não avança.
Porque você não desgruda, você não larga do osso, você não libera as pessoas para fazer o que tem que fazer, você não ensina as pessoas, você não treina as pessoas, você não desenvolve pessoas, você não delega tarefas. E aí nós estamos onde? Presos. Onde? No operacional, no modo sobrevivência. Aí vai fazer o que eu já vi vários empresários que acordam 6 da manhã, vão para a empresa, saem da empresa 10 horas da noite, 11 horas da noite, sábado, domingo, feriado. A pessoa não tem opção de escolher. Esse final de semana eu vou viajar com a minha família. Esse final de semana, essa noite eu vou brincar com meu filho na rua. Essa noite eu vou levar meu filho no parque. O final de semana eu vou levar minha família para a praia. E aí vem, né, o grande ponto. Se sair, a empresa vira de cabeça para baixo. Se você sai 20 minutos do seu escritório, da sua empresa, da sua loja, todo mundo começa a te ligar. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E isso e aqui, cliente, não sei o quê. Por quê? Porque você está no modo sobrevivência. Porque você vira um imã e quer atrair tudo para você. Só você resolve problemas, só você é bom, só você é competente, só você é responsável, só você faz bem, só você sabe de tudo. E aí você concentra tudo em você. Você centraliza tudo dentro de você. Né? E aí você se torna o quê? O escravo. O escravo no sentido de uma pessoa que a empresa depende de tudo. Tá? Então, a pergunta é, você está sendo empresário ou você está sendo apenas mais um funcionário da sua empresa? E pior, se você está sendo só mais um funcionário da sua empresa, você deveria fechar a sua empresa e trabalhar para outra pessoa. Porque sendo funcionário da sua própria empresa, você não tem 13º, não tem salário, não tem férias, não tem nada disso. Então, são críticas até duras, né? Talvez engraçadas nesse sentido, mas são críticas que são verdades. São verdades, tá? E essa verdade, ela dói. Essa verdade, ela dói. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você tirou férias? Porque eu me lembro de um cliente que chegou aqui e quando eu fiz essa pergunta, ele deu risada e falou, 10 anos, nunca tirei férias. E quando a gente começou a organizar, e principalmente que ele entendeu tudo isso que eu estou fazendo aqui hoje, estou trazendo para vocês, ele percebeu isso, ele entendeu tudo isso que eu trouxe, e ele começou a aplicar na empresa dele, foi onde ele passou, inclusive, teve até um problema de saúde, precisou se ausentar, e ele estava com medo de se ausentar, e depois que ele passou aqui pelas nossas mãos, né, digamos assim, ele saiu, fez cirurgia, ficou em casa de recuperação, já viajou com a família inúmeras vezes. Hoje ele não fica mais na empresa, ele fica se precisar, né, se ele quiser ficar, mas hoje ele tem uma equipe que é totalmente independente, pessoas que recebem delegação de responsabilidades e têm resultado. E isso foi graças à mentalidade dele, a transformação de mentalidade, de entender que ele não pode ter uma rotina operacional, ele não pode estar focado na operação, na urgência, no incêndio. Ele está focado em fazer a empresa crescer, ele está focado em gerar resultado, ele está focado em fazer o negócio caminhar, avançar, alavancar. Então, quando isso acontece, o nosso resultado, ele acontece assim, ó, da noite para o dia. Por quê? Porque você entende aquilo onde, de fato, você tem que concentrar a tua energia. E quando você concentra isso daqui de energia, gera isso daqui de resultado. Então, esse é o ponto, tá?